E connosco está o padre Armindo Janeiro, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima, e ao fim e ao cabo penso que não estou enganada quando digo que é o mentor desta iniciativa. Cantata de Santo Agostinho, é disso que temos falado e é disso que vamos falar agora. Primeiro saudando o padre Armindo Janeiro e agradecendo mais uma vez o facto de estar connosco. Muito boa tarde, padre Armindo, e obrigada por aceitar o convite e estar connosco mais uma vez. Está tudo bem consigo? Sim, senhora, obrigado. E cumprimento também os rádio ouvintes e também a ti, claro está. Muito obrigada. Padre Armindo Janeiro, estava eu a dizer que penso que é o senhor que é um bocadinho o responsável por esta cantata de Santo Agostinho, ou seja, por estes concertos. É ou não é? Pois, já há 20 e tal anos, ou seja, a ideia nasce na altura, quando era responsável pela formação da Diocese e também pela dinamização do Centro de Formação e Cultura, e foi nesse contexto que surgiu a ideia de promover o conhecimento do padroeiro da Diocese, Santo Agostinho, que é só uma das figuras do Ocidente mais importantes, que em tantas dimensões, olha, com consequências às vezes, na maior parte positivas, outras, como tudo na vida, quando mal interpretado, também não é só rosas, como se costuma dizer, mas é uma figura incontornável em tantos setores da vida cultural do Ocidente, e a ideia foi dar-lo a conhecer de muitas maneiras, também com congresso, com jornadas, com depois teatro, com um ciclo de teatro que fizemos na altura, e também com esta cantata que vimos ao Padre de Cartagena. Agora, no contexto do projeto Pastoral Diocesano que estamos a viver, e que celebramos o batismo e o que ele representa para nós cristãos, determina essencialmente a nossa condição como irmãos abertos a uma fraternidade universal e baseada numa filiação que nos eleva a uma condição superior àquilo que nós podemos imaginar como seres humanos. Na fé, nós sabemos-nos amados e queridos como filhos adotivos, como filhos no Filho. E então Agostinho faz essa experiência depois de uma longuíssima procura. E a cantata conta essa procura de Agostinho e esse encontro. E o que ela representou na vida e na forma dele entender, se entender a si mesmo, entender-se na vida, na relação com os outros, com a Igreja. E é isso que, de alguma maneira, o Padre Cartagena sobre um texto que tem raízes, por um lado, bíblicas, litúrgicas, mas também tem composição com mais dois colegas dele, dois padres de colegas dele, que elaborou esse texto e depois fez a música. E é isso que temos a alegria de voltar a propor. Ela, nestes 20 e poucos anos, já foi, no todo ou em partes, dezenas de vezes proposta, quer na nossa região, quer pelo país inteiro. Agora nós vamos voltar a propô-la com algumas coisas interessantes. O coral de 70 vozes, é gente de toda a Diocese. E como é que foram mobilizadas todas estas vozes? É interessante, é uma experiência que se está a fazer a partir das celebrações principais da Diocese, as grandes celebrações, foi-se constituído um núcleo, um coro, com o maestro José Leite, que, de alguma maneira, suportado pelo Departamento de Património do Departamento da Liturgia da Diocese e dos contactos com os diversos grupos corais, foi-se organizando, foi crescendo e foi feito o ano passado, há um ano, mais ou menos há um ano, esta proposta, e essa proposta foi ganhando corpo, foi-se organizando, e além disso ainda tem uma outra novidade, que é os músicos são jovens músicos da região, ou seja, fundamentalmente da zona de Leiria, mas não só, assim como também o coro tem, aí sim, gente de toda a Diocese. Estes são jovens músicos um pouquinho que são alunos, muitos deles, do maestro Alberto Roque. E isso proporciona também uma novidade, que é, enquanto que até agora, todas as vezes que foi executada a cantata, veio de fora a orquestra, desta vez não. Portanto, com jovens músicos.
E todos da Diocese, tal como Sim, o coro, o coro. exatamente. Portanto, são estas duas as grandes novidades da cantata de Santo Agostinho para apresentar neste ano. Padre Hermínio É, Janeiro, há quanto tempo é que andam a preparar estas apresentações? Porque ao fim e ao cabo é preciso ensaiar, quer os músicos, quer as bom, vozes. pois. Há É, quanto tempo é que isto anda a ser tratado? pronto, é verdade. Muitas destas pessoas que estão habituadas a cantar têm mais facilidade porque leem música e, portanto, as coisas não são... Mas já ando há 3 meses de volta disto. 2, 3 meses. Não sei dizer agora, porque Sim. eles também ensaiavam para outras coisas. Estavam a ensaiar para a Quinta-feira Santa, para a Apresentação Diocesana e depois também iam ensaiando alguma coisa também desta cantata. Mas as coisas já vêm sendo trabalhadas há algum tempo. E por isso celebramos o nosso padroeiro, mas também nos envolvemos na sua experiência com gente da nossa terra. E o Padre Cartagena soube cantar e soube dar expressão tão bela a isso, que eu acho que é uma alegria poder voltar a propô-la. E aí fazemos agora 3 concertos, não quer dizer que no futuro não façamos mais, mas esta audição é repetida 3 vezes, por ocasião da criação da Diocese de Leiria, da celebração do dia da criação da Diocese, que é 22 de maio, Que é que é 22 feriado de em maio. Leiria, e por isso fazemos ao final da tarde uma celebração na Sé, às 7h15 com o Bispo, e depois às 9h30 da noite no Lúcio da Silva na apresentação da cantata. Que tem também Pode um ser. convidado especial, o tenor João Sebastião. É, porque com alguns membros dos coros, é dos poucos que a cantou há 20 e poucos anos. E foi ele também o solista. E o solista foi escolhido por aquele que criou pelo Padre Cartagena, que criou a cantata. Ele quilo expressamente a ele. E nós voltámos a ir buscá-lo. Padre Armindo, o que é que esta cantata narra, ao fim e ao cabo? O que é que podemos saber da narrativa desta cantata? Olha, Santo Agostinho costuma-se dizer que é dos antigos o mais moderno, porque é um homem que vive até aos 33 anos de uma intensa procura espiritual. Ele teve na infância uma bela experiência de fé com a mãe. O pai não, era um nobre romano, mas a mãe, e ter-se-á convertido no final da vida, mas a mãe não. A mãe vivia intensamente a sua fé. E ele diz-lo nas Confissões, que é, Agostinho com aquela obra, as Confissões, cria um género literário novo para o Ocidente, que é a autobiografia. É um género literário que ele cria com a obra dele. E ele diz que bebeu a fé com o leite materno. Mas depois vem o seu percurso de vida e distancia-se da fé e depois aos 18 anos tem uma doença grave, então aí pensa em recorrer à fé e ver se para se batizar assim rapidamente para ver se isso lhe resolve o problema de saúde. De facto resolveu-se o problema de saúde e o homem esqueceu-se outra vez da fé. Mas estava lá, com essa experiência que bebeu na infância, algo digamos assim, de belo, de sublime, de deslumbrante mesmo. E essa experiência foi como que a luz que o guiou sempre. E em todas as experiências da sua juventude, por onde andou, elas de alguma maneira tinham uma avaliação. Se permitia ou não chegar àquela experiência que tinha vivido no colo da sua mãe. Se não lhe trouxessem nada dessa experiência mais bela, mais significativa, mais tarde ou mais cedo ele abandonava. E passou por muitas experiências. E depois tinha um problema. A tradução dos textos bíblicos, primeiro do hebraico para o grego, depois do grego para o latim, aquilo que tem muito de poema e de beleza, porque Santo Agostinho era um tribuno, era um ótimo, servidor da língua latina. Ele era profissionalmente um homem um tribuno, ou seja, fazia discursos e procurava, dessa maneira, servir as causas por onde andava, da causa imperial, e era esse o seu trabalho. Era, portanto, um homem que versava a literatura e conhecia profundamente os clássicos. Tendo isso em conta, comparando com a pobreza dos textos bíblicos, a aproximação da fé era-lhe difícil porque aquilo não lhe dava jeito. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele sabia que Santo Ambrósio, que era bispo tinha sido um
um dos governadores militares de Milão. Parece que houve lá uma confusão parece não, houve mesmo uma confusão na Diocese de Milão. O homem era catecúmeno nessa altura, foi lá para pôr um pouquinho de ordem naquela Assembleia, pronto, e tão bem que o fez que o nomearam bispo. Logo que a minha linda nem sequer era batizado, quiseram logo que ele fosse o bispo de Milão. E ganhou fama à sua forma de comunicar a fé, com a beleza com que o fazia, com a sua forma como discursava. E Agostinho aproxima-se de Ambrósio para ouvir os seus discursos, não se valendo muito, ou não fazendo grande atenção aos conteúdos, mas sim à forma. O que é que acontece? Acontece que, como água que vai, digamos assim, água mole em pedra dura, digamos assim, mas com o passar do tempo, ele passa da beleza da forma de Ambrósio para aquilo que, no fundo, ele estava a transmitir. Ou seja, ele percebe que a forma serve o conteúdo. E aí, a partir daí, começa a conseguir passar de uma certa pobreza dos textos bíblicos na sua forma poética, literária, para o conteúdo, ou seja, para a relação. E quando chega a esta parte, então ele começa a reencontrar as suas perguntas todas e também a experiência materna. E é isso que a história que conta a cantata, não com estes pormenores, mas no fundo fazendo o percurso de quando ele procurava, depois quando ele encontra a fé e depois como ela vive e a celebra. Padre Armindo, três momentos. É curioso estarmos agora com esta cantata de Santo Agostinho e ao fim e ao cabo passarmos, se assistirmos aos concertos, a conhecer um bocadinho melhor Santo Agostinho, e o Papa Leão XIV foi recentemente eleito, não é? E pertence à Ordem de Santo Agostinho. Uma coincidência muito feliz. É muito feliz para nós, porque de facto podemos dizer, Santo Agostinho, antes de ser bispo, tinha uma comunidade, uma comunidade de outros que queriam também, como ele, viver a fé. E de alguma maneira, e é nesse ambiente de comunidade, no século IV, que ele estrutura uma regra de vivência em comunidade. E essa regra torna-se fundamental, e como na de São Bento, as grandes regras para estruturar outros estilos de vida comunitária ao longo da Idade Média. Nós em Portugal temos o Santa Cruz de Coimbra, que tinha a regra de Santo Agostinho. É daí que a gente recebe depois os agostinhos em Leiria, porque eles ficaram em Leiria e depois também em Orem, porque eles também foram responsáveis pela zona de Orem, do ponto de vista pastoral, a certa altura. Então, nós o que conhecemos e como chega à nossa diocese, ao território da nossa diocese, a experiência agostiniana, é precisamente por causa da regra de vida em comum que muitas comunidades adotaram por ser essa uma forma reconhecida na Igreja, pela autoridade da Igreja, portanto não era preciso grande trabalho para ser aprovada. Isto para dizer o quê? Passaram-se os séculos, este homem que viveu tão a fundo, digamos, a experiência humana, o mistério da nossa condição humana, e que lhe procurou, de alguma maneira, dar forma e beleza na sua expressão, é um homem que hoje continua a entusiasmar e nos ajuda a nós a interrogar-nos sobre o mistério que nos habita como seres humanos. E a encontrar nele uma forma, digamos, feliz, no sentido que seja o tempo em que estivermos da nossa caminhada na vida, quem procura sempre encontra. É o que diz o Evangelho. A quem bate, Deus abrirá a porta. Mais tarde ou mais cedo, basta que haja vontade, procura, sinceridade, que não nos detenhamos naquilo que não nos preenche a alma e o coração, mas procuremos avançar, Deus surpreender-nos-á numa qualquer curva da vida ou num horizonte qualquer, para nos explicar tudo o que a gente anda à procura e nos trazer o que desejamos profundamente. E digamos, é este tempo, neste tempo em que nós vivemos de incerteza, vale a pena dizer que é também um tempo de oportunidades. Porque mantendo abertas as portas, Deus, se nos quer bem, nos surpreenderá a todos, muito além daquilo que a gente possa imaginar ou querer. É também para servir esta procura humana do nosso tempo, da nossa geração, que nós, no fundo, repropomos esta obra. Que é, portanto, vai ser em 3 lados,
pronto, se houver mais procura, faremos mais noutras ocasiões. Padre Armindo, para terminar, tem a colaboração das 3 câmaras, em que nível ou de que forma é que as câmaras apoiam este evento? Há uma parte, pronto, que é sobretudo o suporte dos custos com as orquestras e dos espaços da orquestra. Porque tem entrada gratuita nos 3, não é? É entrada gratuita nos 3, sim. E a ideia é esta, portanto. Então pedimos a colaboração como tinha sido há 20 anos. Normalmente foi o mesmo modelo. Pedimos esta colaboração, tá, também outras instituições, por exemplo, a Oranha, a Tecno-Oranha oferece o jantar ao grupo que era os coralistas, que era aos músicos. Sim, à orquestra, portanto, quer ao coro e quer à orquestra, e é servida pela Enseñare. Depois há também, por exemplo, o Santuário de Fátima, que há gente ligada ao coro da infanto-juvenil e, portanto, se deu o transporte do autocarro para levar as pessoas. E depois há também outras pessoas há outras instituições que eu próprio não conheço porque foram de alguma maneira também envolvidas no processo a partir da orquestra, mesmo com os instrumentos. Pronto, há muita sinergia por aqui. E depois há esta gente que, olha, dizer que vem gente de Lisboa para vir aos ensaios, para a orquestra, porque são daqui, mas estou a trabalhar ou a viver em Lisboa. E vem cá de propósito. E vem gente de toda a diocese, vem pelo gosto de colaborar e de estar. Isto também me sensibiliza, também nos sensibiliza. Olha, e é então um espetáculo a não perder, ainda por cima com a gratuitidade que o caracteriza, portanto é só fazerem a reserva ou levantar os bilhetes, quer no Teatro José Lúcio da Silva, quer em Orem, aqui em Orem, no Teatro Municipal. Nos horários estão previstos, aliás o cartaz tem lá essa informação, aí de Orem, da Câmara Municipal de Orem. Exatamente. E na Batalha é até à capacidade do espaço. É até à capacidade do espaço. Exatamente. Nas capelas imperfeitas. Muito bem, olha, deixamos aqui este convite que é ótimo, que é extraordinário e é diferente, é um convite diferente também, esta cantata de Santo Agostinho. Também. É, sim, senhor. E o próprio autor, o Padre Cartagena, considera a obra mais bem concebida dele, mais conseguida. A orientação ou os ensaios têm estado sempre a cargo do maestro Alberto Roque, certo? O coro tem sido o José Leite, que tem feito os ensaios com o coro. Ontem foi a primeira vez que o maestro que vai dirigir a orquestra, que é o Alberto Roque, esteve com o coro. Agora, esta semana, junta o coro e a orquestra, e o solista. E os dois estarão então nos preparativos e nos últimos retoques desta cantata de Santo Agostinho. Padre Armindo Janeiro, resta-me agradecer a sua presença mais uma vez aqui para ilustrarmos aquilo que vai ser este momento extraordinário em Orem na próxima sexta-feira, em Leiria na próxima quinta, que é feriado, e na Batalha no sábado, sempre às 9h30 da noite. E a ideia de virmos para Orem é porque também Orem esteve sob a influência do Santa Cruz de Coimbra durante um certo tempo na Idade Média, antes de ser da Diocese de Leiria e antes de ser colegiada. Pronto, também ligamos aí historicamente a essa parte também. São motivos históricos não de grande relevância, mas pronto, são também... Mas que são importantes e que é sempre bom sabermos. Claro que sim. A Diocese de Leiria Fátima, que nem sempre foi Diocese de Leiria Fátima. Não, só é o Diocese de Leiria Fátima a partir dos anos 80. Antes era a Diocese de Leiria e quando é criada, o que hoje corresponde ao Conselho de Leiria, Conselho de Porto de Mós e parte do Conselho de Alcobaça não pertencia à Diocese de Leiria. Era a chamada Colegiada de Orem, que tinha autonomia, que foi criada 100 anos antes da Diocese. E que só 40 anos depois da Diocese ser criada, portanto, em 1485, é que foi possível a integração da colegiada na Diocese de Leiria por um rei espanhol, que foi o primeiro de Portugal, Filipe I de Portugal, porque o bispo de Leiria, na altura, era um dos seus principais colaboradores e insistiu para que fizesse essa integração, fazendo sentido, na perspectiva dele, a pertença à Leiria.
Muito E o bem. rei concordou e pediu à Santa Sé. Pormenores que são sempre Nós da história. que é bom sabermos. Exatamente. Padre Hermínio Janeiro, muito obrigada, tudo a correr bem. E então, quanto a nós, até sexta-feira. Até sexta-feira. Obrigada, tudo a correr bem, obrigada. Obrigado. Cantata Boa de tarde. Santo Agostinho é a sugestão que deixamos aqui nesta tarde.